O mito da aparência masculina. Seu jogo à prova de balas e sua personalidade encantadora não farão você parecer melhor quando você estiver sem camisa. Aparência, propriedade, jogo? Tenha 2, 3 é melhor, mas se você tiver que escolher apenas um, o jogo é o mais essencial. Percebo que estou indo para um território perigoso com isso, mas afirmo que a aparência é parte integral da atração. Desculpe, isso é um fato da vida, mas nunca afirmei que a aparência cancela o jogo. Na verdade, eu defendo que aprender o jogo é tão necessário quanto manter um bom físico. O problema é com pessoas que só conseguem pensar em absolutos. É sempre um ou outro. Discutir se jogo ganha de físico ou físico ganha de jogo é tolice. Eles são importantes e complementam um ao outro. Há uma abundância de pessoas de aparência mediana que transam muito graças ao jogo, apesar de sua aparência, e também há caras de boa aparência que transam sem nunca ouvir o que o jogo é. Mas você não preferiria ser o cara com os dois? O cara que consegue atrair mulheres sem compensar déficits pessoais? Considere que mais de 66% das pessoas na sociedade ocidental estão acima do peso, 33% são obesos mórbidos. Portanto, é lógico que 2/3 dos caras que procuram a comunidade para mudar suas vidas, perspectivas e prospectos sexuais vão estar lutando contra a obesidade desde o início. Agora também considere a crença preferida entre os caras de que a aparência, pelo menos, é menos importante que a personalidade, o jogo, etc. na atração feminina. Isto não é uma coincidência. Para esses caras, é preciso mais esforço para mudar seus corpos do que mudar de ideia. A aparência não é tão importante para as mulheres. A primeira coisa que a maioria dos homens que anteriormente estavam fora de forma lhe dirá é o aumento acentuado da atenção que recebem das mulheres depois que elas estão em forma. Esse talvez seja o experimento mais simples que coloca essa afirmação em xeque. Há um equívoco popular que os homens adotam ao pensar que as aparências não são tão importantes para as mulheres, e que elas são mais tolerantes com alguns quilos extras se um sujeito é espirituoso, engraçado ou incorpora alguma combinação da lista de adjetivos sem sentido eles colocam em seus perfis de namoro online. Esta é a versão masculina da convenção social de aceitação da imagem corporal que as mulheres vêm promovendo nos últimos 50 anos. Não se preocupe em entrar em forma. Dinheiro, humor e confiança farão qualquer mulher desmaiar por você. Se este fosse o caso, os Louie Anderson e Danny DeVitos do mundo estariam nadando em rabo de primeira qualidade. Não tenho dúvidas de que os homens muito ricos, mas fora de forma, conseguem atrair mulheres de forma relativamente fácil, mas não conseguem fazer uma mulher realmente desejar transar com eles em um nível físico. É apenas a versão muito comercial da negociação do desejo. Embora isso possa parecer uma convenção social específica masculina, adivinhe novamente. Na verdade, é uma convenção feminina muito calculada. Em termos de estratégias de reprodução feminina e cronogramas de acasalamento das mulheres, é muito mais vantajoso para uma mulher se engajar em estratégias de procriação de curto prazo com homens alfa durante o pico de sua viabilidade sexual, quando ela sabe que existe uma estrutura social pronta para acomodar a sua estratégia de criação a longo prazo, ou seja, aprovisionamento, com futuros homens. Em outras palavras, incentive os homens a pensarem que as aparências não são tão importantes para as mulheres, para que elas sejam provedores futuros mais aceitáveis enquanto cria a curto prazo com os homens que incorporam seu verdadeiro ideal físico específico. Esta é precisamente a razão pela qual o fenômeno criação vire homem é tão irritante para as mulheres de hoje, ameaça esta estratégia de longo prazo. Prioridades de acordo com as estratégias sexuais das mulheres, elas atribuem importância aos olhares de acordo com sua fase da vida. As prioridades e a importância das características que as mulheres considerarão como pré-requisitos para a intimidade mudam conforme as condições de sua vida determinam. Dos 14 aos 24 anos, a aparência é tudo. Sim, algum romantismo pode ajudar a completar a fantasia, e o jogo é definitivamente um fator. Mas a prioridade da excitação é principalmente darwiana. As mulheres terão prazer em ignorar as falhas de caráter ou a falta de recurso em favor de fuder o alfa físico, enquanto elas se aproximam do seu próprio ápice sexual. Para um estudo brilhante, leia o artigo do Dr. Martin, abre aspas, porque a muscularidade é sexy, fecha aspas, linkado no blog O Homem Racional.
Dos 25 aos 30 anos de idade, a aparência ainda é primordial, mas outros fatores estão começando a competir à medida que ela se torna cada vez mais consciente de atingir o muro iminente. Enquanto ela ainda está gostosa o suficiente para chamar a atenção, suas prioridades hipergâmicas tendem mais para o potencial de provisionamento vitalício. É o potencial de investimento parental que o homem representa. Quando ela se aproxima dos 30, ela sabe que tem que jogar bem as suas cartas se quiser sair do jogo enquanto ainda é capaz de competir com outras mulheres. Ambição, caráter, propriedades, humor, personalidade, etc., começam a ser mais importantes à luz de um potencial compromisso vitalício. Dos 30 aos 35 anos de idade, a maioria das mulheres solteiras nesse grupo demográfico está em um grau variado de negação, abre aspas, auxiliadas por convenções sociais, fecha aspas. Mas em algum nível de consciência elas percebem que já passaram do prazo de validade, e garantir um compromisso é uma batalha progressivamente mais difícil a cada ano que se passa. A aparência perde importância em favor de prioridades e status. Filha das putas, hein? Relação. Jogo e personalidade tornam-se mais proeminentes, mas o foco principal é alcançar as escolhas que ela fez, ou deveria ter feito, quando tinha 28 anos. Assegurar uma mercadoria comprovada, um homem com uma quantidade razoável de sucesso e status, é o objetivo agora, não um homem com potencial para o mesmo sucesso. Enquanto o físico ainda é importante, ela está mais do que disposta a comprometer os padrões físicos que manteve aos 24 anos se o homem trouxer muito para a mesa. Dos 35 aos 45 anos de idade, ela passou da data de vencimento há muito tempo. Bateu no muro e está graciosamente ou não aceitando o fato de que ela é uma mercadoria usada. Qualquer noção de uma lista de requisitos ou prioridades é uma boa lembrança agora. Ela pode jogar o cartão colgar em um esforço de proteção do ego. Isso pode aparentar que ela está de volta ao seu foco primário em aparência. Mas, novamente, em algum nível de consciência, ela entende que os homens mais jovens estão fazendo um favor a ela, fudendo-a, e de forma alguma esperam mais do que uma aventura sexual. A esperança ainda é, por algum milagre, assegurar um cara frustrado padrão, divorciado, em envelhecimento, em um ponto ruim da sua vida, com pelo menos uma quantidade considerável de propriedades apreciáveis. Status é bom, aparência seria a cereja no topo do bolo, se ele ainda tiver. Mas o aprovisionamento tem prioridades acima mesmo do jogo ou da inteligência social. Fazendo a mudança. Mudar a si mesmo exige esforço. O maior obstáculo na mudança é o primeiro, reconhecer e aceitar que você precisa mudar. É aí que os CFPS e os betas fracassam, porque foram ditos durante a maior parte de sua vida para apenas serem eles mesmos, e tudo correrá de acordo com o plano do destino. Então, por qualquer motivo, eles se desligam da Matrix o suficiente para perceber que eles caíram no conto do vigário, e que a mudança pessoal é necessária para eles. Eles precisam mudar seu estilo de vida, mudar suas atitudes, mudar suas perspectivas, mudar suas mentes sobre si mesmos e, sim, mudar seus físicos também. Mas a mudança exige esforço e as pessoas são preguiçosas. Eles querem a solução rápida, a pílula mágica que os faz felizes, bem-sucedidos e sexualmente irresistíveis. Então, eles se juntam a caras que vendem o melhor programa que promete tudo isso por um mínimo de esforço. O jogo de aprendizagem exige esforço praticado, mas requer muito menos esforço físico do que melhorar o corpo, e é especialmente difícil para pessoas desacostumadas a treinar. Leva tempo, energia e dedicação, tudo de acordo com o quão fora forma essa pessoa é para começar. Existem inúmeros sites de caçador de gordinhas dedicados a atender a esse fetiche específico para homens, mas nenhum deles existe para mulheres. Por quê? Com isso quero dizer que há uma porcentagem na sociedade de homens em condições normais e em boa forma procurando mulheres obesas, mas o padrão para a masculinidade ideal parece permanecer constante para as mulheres pela falta de fetiches para os homens obesos.
Existe tal demanda na sociedade por homens que procuram mulheres gordas que meios foram desenvolvidos para atendê-la, mas não há demanda semelhante por parte de mulheres em boa forma, ou uma que não é suficiente para se registrar em busca de homens com excesso de peso. Por que você acha? Nunca houve um período rubenesco para os homens, em que os homens com excesso de peso eram considerados o ideal feminino na história. Uma construção atlética muscular sempre foi o padrão masculino. Os homens definem o que é feminino e sexy para as mulheres, porém o inverso é verdadeiro, em que as mulheres definem o que é masculino e sexy para os homens. A razão pela qual as mulheres acham que os aspectos particulares da fisiologia masculina são sexualmente excitantes é porque os homens no passado que as incorporavam eram recompensados com sexo com frequência suficiente para tornar essas características subrrotinas psicológicas no cérebro das mulheres. Sim, o jogo é de vital importância, assim como a mudança pessoal dinâmica. Eu não acho que preciso explicar o quão importante isso é. No entanto, a aparência conta, a aparência é importante. O que eu acho incrivelmente irônico é que a aparência é uma das poucas áreas de mudança que um homem tem controle direto sobre seu corpo. Exceto por uma deficiência física, você não tem desculpa para não estar em melhor forma. Por que você não quer o pacote completo? Pare de ser tão preguiçoso e aceite que você precisará fazer algum esforço e suar para se tornar mais atraente e mais excitante para as mulheres. Jogo e uma mentalidade positiva masculina são elementos vitais para a sua atratividade e bem-estar, mas eles não farão você parecer melhor quando você estiver sem camisa. Eu também devo ressaltar que, por mais que as mulheres afirmem que o tamanho do pênis de um homem é irrelevante para o prazer sexual, muitas vezes o primeiro insulto que elas lançam em um homem para envergonhá-lo é: eu aposto que ele tem um pau pequeno. Ligue os pontos.